Na parte anterior, a gente olhou para as funções geradoras como objetos, né, analíticos, olhando para a função holomorfa e analítica definida justamente ao substituir Z por um número complexo. E a gente viu que o raio de convergência tinha a ver com o limite da raiz enésima. Então, isso é a primeira coisa que a gente realmente pode começar a usar um pouco de análise complexa para falar sobre o crescimento dos coeficientes. Certo? Se a gente sabe qual é o raio de convergência, né, a gente também sabe como é o comportamento, pelo menos, né, em grande escala, de Fn. Ou seja, a raiz enésima de Fn se comporta. Então, o exemplo que a gente viu na vez passada, né, que foi 1 sobre 1 menos z, se a gente não soubesse que a função era 1 sobre 1 menos z, a gente sabe que essa função tem um problema em z igual a 1, né, conhecido como singularidade em z igual a 1. E, portanto, né, os coeficientes de raiz enésima de f de n se comportam de forma que raiz enésima de f de n converge para 1. Então, isso quer dizer que os coeficientes f de n nem crescem muito rápido, nem crescem muito devagar. Se, por exemplo, em vez desse caso fosse 1 sobre 1 menos 2z, a singularidade seria em z igual a meio, e, portanto, a raiz enésima de Fn convergiria para 2. Então, a gente esperaria que Fn fosse alguma coisa como... Eu vou botar esse símbolo aqui, né, para dizer é mais ou menos, bem mais ou menos, como 2 elevado a n. E, na verdade, esse símbolo é bem mais ou menos. O livro usa essa, sei lá, gravata, né, na falta de um exemplo, um nome muito melhor para esse símbolo, para dizer que quando você tirar a enésima raiz disso, vai dar... os limites são iguais, né? Então, é como se fosse uma notação de Ozão, certo? Então, só para lembrar, f é um O de g se o limite do quociente f sobre g é igual a 1. A gente vai dizer que f gravata g, se o limite da raiz enésima de Fn sobre Gn é igual a 1. Então, só para definir, talvez um pouco mais propriamente, a noção de equivalência por esse símbolo aqui. É parecido com G, né? Só que é bem menos exigente. Só para continuar no exemplo, certo? Se a gente tivesse pego 1 sobre 1 menos z elevado a 35, a singularidade continua sendo em z igual a 1, e a gente também espera que a raiz enésima de Fn converja para 1. Certo? No outro caso era fácil, que a raiz enésima de Fn era sempre igual a 1. Nesse caso, a raiz enésima de Fn, como vocês podem lembrar, né, Fn tem alguma coisa a ver com n escolhe 34, e provavelmente n mais 34 escolhe 34. Então, isso é uma potência bem grande de n, mas não importa. Isso aqui é mais ou menos n elevado a 34 dividido por 34 fatorial. E quando você tirar a raiz enésima disso, tende a 1. Então, isso é uma parte muito interessante, porque a gente pode olhar para uma função holomorfa, certo? F de z, e separar essa função em duas partes. Uma parte h de z e uma parte que eu vou chamar de S de z, onde S de z é a singularidade
E essa parte h de z é uma parte mais regular. E só para ilustrar com um exemplo que todos nós conhecemos bastante bem, eu vou invocar os números de Fibonacci, certo? A função geradora dos números de Fibonacci é 1 menos z menos z2, certo? Isso aqui corresponde aos números de Fibonacci. E se a gente expandir, isso dá a sobre 1 menos zφ mais b sobre 1 menos z, um outro φ, certo? Tem duas raízes, elas são φzinho e φzão. E a φzinho, se eu não me engano, é raiz de 5 menos 1 sobre 2. E a φzão é menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. O que importa é que o módulo da φ é menor do que 1 e o módulo da φzão é maior do que 1. Certo? Isso aqui é essencialmente 0,618 e esse aqui é menos 1,618. Então, se a gente pensar dessa forma, certo? Tem uma função que é singular, que é esse termo. E aqui eu fiz vezes, mas a gente poderia muito bem fazer mais, tá? Eu fiz vezes porque é mais comum, mas o raciocínio é exatamente o mesmo. A gente tem uma parte que tem uma singularidade e outra parte que não tem uma singularidade. E a gente sabe muito bem o que essas duas partes aqui correspondem, certo? Isso daqui diz que o coeficiente de ZAN dessa função é A φn mais B φn. E o que importa no fim das contas, não é isso? É o coeficiente maior. Então, é esse φzão que importa mais. Então, quando... Talvez eu tenha trocado os sinais, ou tenha algum sinal trocado em algum lugar, porque o φzão devia aparecer com um sinal positivo. Mas, de novo, eu estou aqui preocupado mais com a ideia de ter dois coeficientes grandes. O φ que importa quando a gente calcular, né, esse aqui é o Fn, quando a gente calcular a raiz enésima de Fn, tem um termo que importa, que é o termo que tem o coeficiente, o maior coeficiente, e o outro termo não importa tanto assim. Então isso aqui é mais ou menos raiz enésima de b vezes φ, que é o que acontece quando a gente tirar o maior termo aqui, vezes a raiz enésima de a φn b φn mais 1. E esse termo aqui é um termo muito pequeno, porque ele tende a zero, certo? O φ é menor do que o φzão em módulo, então esse termo tende a zero. Então, quando a gente calcular o limite disso, a raiz enésima do b tende a 1, o φ vai dar o valor absoluto do φ, aliás, eu tenho que tirar o valor absoluto, porque as nossas operações estão sempre sendo com valores absolutos. Então, a gente vê que o crescimento da f é dado pelo φ. E se agora a gente fosse investigar, né, essas duas funções, né, a sobre z e o b 1 menos z φ, a gente vê que o φ, esse φ maior, ele corresponde a uma singularidade mais perto do zero, certo? Porque essa singularidade aqui corresponde a uma singularidade em 1 sobre φ, e essa singularidade aqui corresponde a uma singularidade em 1 sobre φzinho, certo? Essas são as singularidades. Então, dadas essas singularidades, quando a gente for olhar a nossa função analítica, a gente vai ver essa função analítica, a gente tem uma singularidade aqui, a gente tem uma outra singularidade mais longe, e o único disco de convergência que a gente consegue é esse daqui.
corrigir o disco de convergência. Então, é essa singularidade que vai dominar para a gente. Voltando para o caso um pouco mais geral, não é isso? Que eu estava olhando, se a gente quiser entender um comportamento do coeficiente de ZAN de uma f de z, que vai ser o coeficiente de ZAN de uma função h de z vezes s de z, com h holomorfa e a s com a primeira singularidade, né? E h é holomorfa até a singularidade. Ela pode não ser holomorfa depois. Então, no nosso exemplo, né, era 1 sobre 1 menos zφ mais e menos as coisas. Então, isso aqui vai ser 1 mais 1 menos zφ sobre 1 menos zφzinho. Então, essa função aqui não é que ela seja holomorfa em todo o plano, que não tenha nenhuma outra singularidade. Mas é que a primeira singularidade que realmente importa é essa, certo? É a singularidade do 1 sobre φ, que é a singularidade que está mais perto do zero. Então, quando a gente for olhar essas singularidades, o que a gente vai ver é que, de fato, o termo que importa é o termo que vem da singularidade, não o termo que vem da H. Então, para continuar, se a gente quiser pensar como é que isso funciona, né? Tem várias formas interessantes de pensar nisso, mas uma delas é simplesmente fazendo a conta. E eu acho que eu vou fazer a conta aqui para a gente ter uma ideia de que nem tudo disso é tão complicado. O coeficiente ZAN de um produto é o inverso da fórmula de, né, convolução, não é isso? Então, isso aqui é somatório em K de 0 até N de HK S N menos K. E a gente sabe como é que os coeficientes da Sn-K se comportam, pelo menos, né, em grandes linhas, os coeficientes da Sn-K, e eu vou supor que eles têm uma singularidade em R, certo? E que o H não tem. Então, esse Sn-K se comporta como 1 sobre R elevado a n-k vezes algum fator pequeno. Não precisa ser tão pequeno, pode ser um polinômio em n-k e tal. Mas eu vou escrever aqui um fator pequeno de n-k, que não é tão pequeno, e por isso eu botei um p, talvez para lembrar a gente que um polinômio esteja ok. Mas se a gente for olhar para isso daqui, né, isso dá a soma de k desde 0 até n de 1 sobre r elevado a n vezes p de n-k, h de k, vezes r elevado a k. Certo? Esses são os termos. Eu já peguei o r elevado a n menos k e separei, porque eu vou querer separar esse 1 sobre r elevado a n para a gente olhar. Então, isso daqui dá 1 sobre r elevado a n, que é o termo, digamos assim, dominante. E depois tem essa soma inteira, né, de k de 0 até n, pn menos k, h de k, rk. E esse daqui é o resto, digamos assim, né, que a gente vai ter. E o nosso objetivo é olhar para a raiz enésima disso. Então, eu já peguei o fator que eu imagino que seja o dominante, que vai dar o mesmo comportamento que a S de Z. E o que vem aqui, né, depois, eu quero mostrar que é bastante pequeno. Então, deixa eu tirar a raiz enésima. Isso dá 1 sobre R, que é o que a gente espera. E tem a raiz enésima dessa soma. Tem esse P de N menos K, que a gente já viu, cada um deles, né, não é muito grande. Mas o mais interessante é olhar para o termo HK-RK. O que a gente sabe que acontece no HK-RK? Olha,
o HK é uma função holomorfa. Isso aqui vai convergir. Então, na verdade, esse HK-RH é tipo uma constante. Talvez até seja menor do que uma constante, provavelmente. Não é isso? Quando K tende a infinito, esse termo, na verdade, tende a zero, certo? Porque a H não tem mais singularidade. Então, na verdade, não é nem um Ozão de 1. Ele é um O de R sobre um R maior ainda. Eu vou botar, chamar de Rhozão elevado a K. Por quê? Porque da mesma forma que o S tem uma singularidade em R, o H tem alguma singularidade, quem sabe, em Rho. Se o H não tiver singularidade nenhuma, é melhor ainda, porque aí a gente pode botar qualquer coisa. Mas, de qualquer forma, né, existe Rho, tal que HK é menor do que 1 sobre Rho elevado a K, que é isso que dá pra gente o teorema, né, de convergência. E eu posso botar uma constante aqui, eu vou chamar essa constante aqui de Hzão, não tem problema. Mas o importante desse Rho é que esse Rho é maior do que R. E esse é maior do que R justamente pela hipótese que H não tem outra singularidade. E aí, essa soma aqui, você tem um termo que não é muito grande, né, que é esse P de n-k, que não vai divergir rápido demais. E além disso, você tem esses fatores O de R sobre Rho elevado a K, que tendem a zero. Bastante rápido, não é isso? Exponencialmente rápido. Então, quando a gente calcular o limite, esse limite aqui dá 1, e a gente obtém justamente o resultado que a gente gostaria de obter. Certo? Então, essa é a forma. No produto, fazer isso com somas é mais fácil, certo? Porque a gente não tem que passar por essa confusão da convolução. Mas, em particular, só para a gente terminar, isso quer dizer que se você tem uma função f de z, que, por exemplo, se escreve como exponencial de z menos z ao quadrado sobre 2 sobre 1 menos z, essa função de cima aí é holomorfa. Então, isso quer dizer que o coeficiente de ZAN dessa função é essencialmente 1. Na verdade, deve ser um pouco menor do que 1, porque, como a gente viu, aqui em cima no numerador tem alguma coisa acontecendo. A gente vai olhar com mais detalhes qual é o coeficiente que de fato aparece aqui numa próxima vez.